lá em Mateus 27, versículo 1, vai estar escrito o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Ou seja, quem é que levou Jesus para a morte? Foram os principais do povo, ali os principais sacerdotes, ó, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Ou seja, quem é que deu cabo da vida de Jesus? A religião, queridos. A religião. Bom, ela sempre perseguiu e ela sempre perseguirá. Bom, você pode ver lá em Lucas 18, do 11 ao 14, onde o fariseu posto em pé orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele apontava um publicano, tinha dois lá no templo. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Agora, o publicano, estando em pé longe, nem ousava ainda se levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê comigo, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus conclui: eu digo que o segundo foi justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. A religião, ela imprime uma consciência caricata, adulterada do evangelho, em que o religioso, ele presume de si mesmo ser um tipo de santo, uma pessoa acima da média, ou pelo menos faço parte de um meio aonde esse povo é o povo de Deus. O povo de Deus não é identificado por uma placa, por um sistema, tampouco por a roupa que veste, o tipo de barba, o tipo de cabelo e o modelo de saudação. Ou talvez pelo batismo. Ah, mas esse batismo aqui, porque a fórmula batismal aqui é a correta. Meu Deus do céu, transformaram o evangelho em uma ritualização litúrgica e estão defendendo penduricários litúrgicos, chamando isso de obra de Deus. Isso é tudo, menos obra de Deus. Isso é só apenas um círculo farisaico moderno. A graça do Filho de Deus propõe amor ao próximo e amar os inimigos. Bom, a natureza do Cristo em você quer ver um indicador fácil? Você facilmente é um perdoador? Ou você tem dificuldade de perdoar? Você consegue amar teu inimigo? Ou é difícil para você amar teu inimigo? Bom, não perdoar indica que a tua natureza é a natureza de Adão. Adão não perdoa, Cristo perdoa. Não amar teu inimigo indica a natureza de Adão. Adão é revanchista e vingativo. A natureza de Cristo ama o próprio inimigo. Vide quando Judas vem beijá-lo, ele mesmo diz: amigo, para que vieste? De Judas vinha a traição, de Cristo permanecia o amor e a amizade. Bom, uma natureza diz uma coisa, outra diz outra. Então não precisa concordar comigo. Avalia você mesmo a sua própria natureza. Beleza? Mas vamos lá. Quando nós podemos avançar também na parábola do filho pródigo. Nós temos dois filhos lá dentro daquela casa. Só que o pior não é quem foi para fora e gastou toda a sua herança. O pior é o que está dentro, inconformado com o perdão do pai, perdoando o filho pródigo. O que está dentro, você pode ver que o que veio de fora, a conclusão da parábola é que ele de fato alcançou arrependimento. Ou seja, o coração do primeiro, do que estava fora, se converteu. O pai ali, a figura paterna, a figura de Deus, está pronto tanto para o filho que se perdeu, quanto para o filho que está dentro. Só que o filho que se perdeu, quando retorna arrependido. E olha, tem uma grande diferença de arrependimento e remorso. Tá? O que tem hoje muito é remorso, arrependimento quase nenhum. Arrependimento é metanoia, é mudança absoluta de comportamento, é andar no sentido contrário daquilo que você andava antes. Por exemplo, o arrependimento do coração de Zaqueu. Zaqueu, ele defraudava e o Senhor Jesus entrou na casa dele e ele foi convertido à nova natureza, restituía. Além de não defraudar, não roubar, restituía quadruplicadamente. Então ele tirava antes, agora ele dá e dá muito mais, dá multiplicado. Paulo, na metanoia, Paulo perseguia e matava. Agora ele é perseguido e foi morto. Perseguido e dava a vida. Então, o arrependimento não é só parar de fazer algo, é voltar fazendo a reparação daquele dano de forma abundante e multiplicada. Só faz isso o arrependido, que sofreu a metanoia e agora renunciou a si mesmo e vive em novidade de vida. E essa natureza, ela fornece clareza de identidade, portanto, direção e propósito. Quando você não sabe quem você é, você vive sendo levado por ventos de doutrinas. Uma hora uma coisa, outra hora não é outra. Quer ver uma identificação de que você não vive evangelho? Você ainda está preocupado com o proibido e o permitido. Posso fazer? Crente pode fazer isso? Crente não pode fazer aquilo?
A sua natureza ainda é de proibição e permissão. Isso não é natureza. Isso, na verdade, é a consciência de um escravo tentando saber qual é a liberdade que ele tem, se ele pode ou não pode aquilo. O que Cristo fez não é deixar-nos com consciência de escravo, sim com consciência de livre. Somos filhos da livre. Vai ler Gálatas. E aí você vai ver que a consciência do livre, ele não está sobre o posso e o não posso, o permitido e o proibido. Ele está sobre o quero e não quero. É sobre os desejos da nova natureza. A nova natureza propõe novos desejos e não novas proibições. Mas talvez você não consiga compreender o que eu quero dizer aqui. Então o filho pródigo, ele é muito melhor bem visto nas escrituras do que o filho que está dentro. Então o fiel, aquele que é amante do fidelismo doutrinário, que se envolve, o doutrinário quando eu digo doutrina de homens. Porque se você for na Bíblia tem doutrina de homens, tem doutrina de demônios. E acho que tem mais uma doutrina lá. Doutrina de homens, doutrina de demônios. Ou seja, a igreja está cheia de doutrina de homens e doutrina de demônios. É bíblico isso. A doutrina só existe no meio religioso. Porque quem é mundano declaradamente não segue nenhuma doutrina. Então a doutrina de demônios ela acontece exatamente dentro das instituições. Porque não faz nenhum sentido, de novo, ter doutrina para quem está no mundo vivendo a largueza oferecida pela carnalidade. Ok? Então se tem doutrina de demônios, ela está inserida no meio das igrejas. Bom, vamos lá. Então a questão é, quando o filho pródigo volta e o pai o recebe calorosamente porque ele está arrependido, o filho fiel, que é o que está dentro, ele tem o coração cheio de ira. Ou seja, a religiosidade, ela impregna o coração do homem fiel, o fiel ao religiosismo, que fique claro, a não conseguir amar quem está de fora. Quem vem de fora para ele só é aceito se ele batizar no batismo dele, vestir a roupa que ele veste, começar a andar e se comportar como ele se comporta. Aí ele começa a olhar por cima do ombro e avaliar a constância daquele indivíduo. 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, 5, realmente ele está firme. Faz 5 anos que ele está firme. E é medido a firmeza pela frequência congregacional e obediência cega ao ministério. E pela permanência, duração do tempo que ele está ali dentro. Isto é, estar permanente. Inclusive, tem um comentário de uns vídeos que eu tenho lá no Instagram. Caso você não me siga, segue lá no Instagram. Um camarada comentou assim, você vai ouvir o conselho desse cara que não ficou firme nem para si mesmo. Firme para essas pessoas é firme na instituição. Firme no compromisso de ficar dentro de uma instituição e seguir um conjunto de regras até o fim. Isso para ele é ficar firme. Para essas pessoas é ficar firme. Eu queria avançar com você para que você entenda o seguinte. E a gente vai para o filho pródigo, do filho pródigo ver a religiosidade impregnada lá no bom samaritano. Quando é perguntado, veja lá, disse-lhe Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Eu estava conversando ali com o mancebo. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus traz consigo a parábola do bom samaritano, né? E descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. E esses tiraram as roupas, espancaram até e se foram, deixando ele quase morto. Quase morto somos nós, né? Como nós estaríamos ali. E é como nós deveríamos encontrar o nosso próximo. Aconteceu que descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado. Porque se ele for visto com alguém espancado, meio nu, sujo, maltrapilho, o que vão dizer da sua reputação? Então a reputação religiosa, ela impede a atuação do braço forte da misericórdia e do amor. E depois você vai ver que um levita, que também é um tipo de sacerdote, né, está envolto na religião e da época, ele também faz a mesma coisa. Mas o samaritano era aquele povo excluído, porque tinha sido contaminado as suas origens da natureza, as pessoas, as tribos tinham se contaminado com outros povos pagãos. Então os povos que era pagão, misturado com as tribos, as 10 tribos, elas se contaminaram e nasceram os samaritanos. E aí o Senhor diz de um samaritano. Por que samaritano? Porque o samaritano ele era a escória vista pela religiosidade. Como era visto isso? Um samaritano, ele não era digno, porque ele não era judeu, ele era um povo miscigenado, um povo que não tinha origem. Então esse povo aí, olha, esse povo para lá. Um samaritano, quando Jesus, através da mulher do poço, comunica aos samaritanos o verdadeiro evangelho, o samaritano chama ele de Salvador do mundo. Salvador do mundo propõe o seguinte, da perspectiva de um samaritano, se esse Jesus pode salvar a mim, que sou samaritano, que não mereço salvação alguma, então ele é o Salvador do mundo, e não de uma nação exclusiva. O exclusivismo ele já existe desde sempre. E da perspectiva de um judeu, se Jesus fosse o Messias, se ele conseguisse acreditar que ele era o Messias, ele não aceitava que Jesus fosse o Salvador do mundo, e sim o rei de Israel. Exclusivo de Israel, a raiz do exclusivismo. Ou seja, o Messias é uma promessa para nós, e não para o samaritano ou qualquer outro povo.
Já os samaritanos, entendendo quem eles eram, que eles entendiam que eles não mereciam nada, ou seja, eles olhavam para si como sendo a escória da população, então se eles fossem salvos por Jesus, logo qualquer um poderia ser salvo, porque não se tratava mais de mérito. O grande problema da religião é que ela propõe uma falsa percepção de mérito. É o que aconteceu com o filho fiel, irmão do filho pródigo. Ele entendia que ele merecia, porque ele estava ali firme. Firme. Firme no quê? Firme no fidelismo para ter direito ao mérito. Só que a salvação, ela não é mérito. Por isso, ela é uma proposta de graça. E a graça, ninguém merece. Todos que chegarem no inferno vão poder dizer, eu mereço estar aqui, mas ninguém que chegar no céu vai dizer, eu mereço. Ou eu mereci. Todos sabemos que é no mérito de Cristo. Agora, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A religiosidade impregnada, ela é pior, muito pior. A pessoa dentro da igreja com a consciência de religioso era melhor que não estivesse. E eu não estou falando unicamente de CCB, qualquer igreja religiosa. Esses dias eu fui em outros cultos, participei a convite de amigos, conhecidos meus, conhecidos da minha esposa. E eu fui ver como a religião está impregnada na grande maioria das igrejas. Porque essa é a maior arma que Satanás tem para destruir aquilo que é fé e encher o coração do povo de crenças. Porque a fé, é o que está lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio de fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça sois salvos por meio de fé, não por meio de crenças. As crenças, elas anulam a fé, elas se contrapõem à fé. Quando o Senhor fala da incredulidade, ele não fala da ausência de fé, ele fala da presença de crenças. E sim a ausência de fé depois. Mas não é ausência de crenças, é ausência de fé e presença de crenças. Porque as crenças preenchem o consciente. Porque eu preciso validar a partir do que eu vejo, do que eu sinto, das experiências que confirmem que eu estou no lugar certo. Agora, a fé, eu não estou no lugar certo. Eu sou a pessoa certa através daquilo que Jesus fez em mim. Então, eu não estou me esforçando para ser ou viver como alguém que eu não sou, me esforçando para ser alguém que eu não sou. Eu estou apenas revelando aquilo que eu já sou, porque Cristo já fez a sua obra completa no homem. Mas esse assunto pode ser um assunto um pouco denso para estar jogando aqui no YouTube, porque a grande maioria que assiste, já primeiro, assiste para rebater. Os outros assistem para concordar com aquilo que eles acreditam. E uma grande minoria assiste para crescer e aprender. Ah, mas quem é você para me ensinar? Não, querido. Eu, Eduardo? Não, eu não. Eu sou um absoluto nada. Um absoluto nada. Agora, o que eu transmito para você não é meu. O que eu estou transmitindo para você é para que você vença a impregnação religiosa e litúrgica e viva a graça do Filho de Deus, não como um direito adquirido, mas como uma responsabilidade assumida de anunciar o Cristo através daquilo que é santo em você. Pegou a visão? Não se trata de eu ficar aqui criticando unicamente uma igreja A, B ou C. E sim, para que aqueles que estão aí do outro lado, atentos a entender o Evangelho de verdade, consiga ir pegando as nuances e destravando todo sofismadamente as fortalezas mentais que Satanás fundamenta através de crenças religiosas e expectativa, furtando de vocês a esperança. Porque expectativa e esperança são coisas totalmente distintas. Gratidão por você estar aqui assistindo o meu vídeo. E se você quiser estudar a Bíblia comigo mesmo, eu tenho aqui um link abaixo. Você entra no meu grupo, esse grupo é um grupo silenciado, só vai receber diariamente um devocional, tá? E você pode nos chamar por lá para participar do curso GPS Bíblico. Assim que você entrar, nós estamos indo agora para a primeira carta aos Coríntios. Assim que você entrar, você já recebe o acesso gratuito às aulas gravadas da Epístola de Gálatas. São os 6 capítulos mais 2 revisões e você recebe também as apostilas, ok? Edu, é gratuito? Não, o curso tem um custo, ok? Nós temos uma plataforma, temos um pessoal fazendo as coisas, eu tenho equipe. A equipe que de fato é direto com você, explicando, te dando suporte. Tenho pessoas criando, construindo ali a arte das epístolas. Você recebe também um dicionário em PDF, Tyndale. Você recebe uma Bíblia aqui de Games também em PDF. Ok? E vai participar de um grupo exclusivo, onde tem interação diária. Você pode abrir seus questionamentos e perguntar, que vai sendo respondido diariamente. Como acontece as aulas, Edu? As aulas gravadas, você pode assistir tudo de uma vez só, se você quiser. Está disponível para você assistir e reassistir, quantas vezes quiserem. Que aulas são essas? As aulas da Epístola de Gálatas. Qual vai começar? Agora a Epístola de Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios. Ok? São 16 capítulos. Vamos passar por assuntos densos, complexos. E como é feito, Edu? Toda terça-feira, às 20 horas, através da plataforma do Zoom, você está no grupo seleto de membros que fazem parte do GPS. Você recebe o link, clica no link e entra ao vivo conosco.
A aula vai das 8 às 9, 9 e meia, mais ou menos, da noite. Mas se eu não conseguir participar, Edu, tiver um compromisso, o que eu faço? Você vai ser direcionado para um grupo no Telegram, onde vai ter lá as aulas gravadas. Não deu para assistir ao vivo, no mesmo dia você já assiste ela gravada mais tarde, ou no outro dia, ou quantas vezes você quiser. Recebe as apostilas e tem ali uma mentoria diária das suas indagações sobre a carta, ok? Não é um canal aberto para nós ficarmos falando de assuntos extras, mas sobre a carta em si. Quer fazer parte disso? Nós vamos, a cada módulo, nós vamos passar por epístolas diferentes. Então, agora em Coríntios, depois vamos para as outras, todas do Novo Testamento, ok? Todo o Novo Testamento inteiro, inclusive os Evangelhos. Depois também vamos para Apocalipse para finalizar tudo. Nos acompanhe nessa jornada, caso queira receber para si um GPS bíblico. Te garanto, só de assistir Gálatas, você vai ter um giro total na tua consciência sobre o que de fato é fé e o que é crença. O que é expectativa e o que é esperança. E a natureza da carta, o porquê Paulo manda aquela carta, que é uma carta circular para 4 igrejas que estão na Galácia. Qual o motivo central da carta e o que de fato são obras da lei e o que é que ele comunica em Gálatas 5, quando ele fala do fruto do Espírito e da obra da carne. Você não tem noção. Quando ele traz o conceito do aio, que é o escravo que conduzia o filho do dono da herança para dentro da sala de aula, e ele traduz isso como sendo a lei e o legalismo. Vem, queridos, vocês não têm noção do que é que vocês vão receber ali de conteúdo, aprendizado, que vai servir para a tua vida. Você que é pregador, você que gosta e ama de pregar o evangelho, ensinar seus filhos, pregar nos presídios, atender os cultos, ou mesmo receber conhecimento para destravar o peso e as prisões religiosas que impregnam e enraizam as suas raízes profundas na nossa consciência, criando sofismas e fortalezas mentais que impedem a liberdade que o Evangelho propõe, pela natureza de Cristo, numa nova consciência, vivendo em novidade de vida como nova criatura. Gratidão a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.